Bom dia a todos, navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. O tema de hoje é Mercúrio, Hermes na mitologia grega. A primeira parte do vídeo eu vou falar sobre o mito, depois eu vou falar do grifo de Mercúrio, que é importante. Na sequência, Gêmeos e Virgem, que são os dois signos regidos por Mercúrio, e no final eu falo da importância de Mercúrio, dessa força para a psicanálise. Vamos ao mito de Hermes. Hermes, filho de Zeus e Maia, meio-irmão de Apolo. Apolo era filho de Zeus também. Assim que nasceu, ele já se mostrou uma criança incrível, né? Incrível por o lado de ser rápido, esperto, um prodígio, muito precoce. Então, recém-nascido. Na primeira noite, ele espera a mãe dormir e vai roubar o seu irmão, o gado do seu irmão ou parte dele. Ele resolve amarrar uns galhos de árvore no rabo desses bois. A ideia toda dele é que no caminho esses galhos iam arrastando no chão e iam apagando as pegadas, os rastros. Já quase chegando no esconderijo que ele determinou para esconder esses bois, ele encontra uma tartaruga, resolve fazer um instrumento musical, uma lira com a casca da tartaruga, com o casco da tartaruga. Apolo já sabia que havia sido o irmão, porque Apolo tinha um bastão muito poderoso, que dentre muitos poderes tinha da adivinhação. E ele foi direto lá, no local. Quando ele estava chegando, ele ouviu uma música e ele ficou maravilhado com aquela música. E era Hermes tocando a lira. Muito encantado, fascinado com aquele ali, Hermes logo percebeu o fascínio do irmão, decidiu então trocar a lira, o instrumento musical, pelos bois. E assim foi feito. Muito bem. Não satisfeito, ele construiu uma flauta pan, um outro instrumento musical. E mais uma vez Apolo, numa relação íntima com a música, com a arte, com a diversão, ele quer de qualquer jeito aquela flauta. Mas dessa vez o preço era mais alto. Dessa vez ele teve que ceder o bastão. Esse bastão, o caduceu. Esse bastão ele é muito poderoso. E não só isso, Hermes também queria ensinamentos. E assim foi feito. É interessante que Júpiter sabia, Júpiter na mitologia romana, né? Mas Zeus na mitologia grega. É importante falar também, para vocês conseguirem associar com a astrologia. Acho que fica mais fácil, né? Mas vamos lá. Zeus, muito correto, decidiu ter uma conversa muito séria com o seu filho, Hermes. E a conversa era duas coisas. A primeira é que ele havia proibido seu filho de mentir. Hermes disse que não poderia fazer isso. Primeiro porque não era um deus, era um semideus. E por ser um semideus, ele contava meias verdades. A outra coisa era que Zeus decidiu incumbir seu filho a ajudar Hades, seu irmão,
Hades, Plutão, deus do inferno. E foi dado a ele um cargo. Hermes, então, passou a ser o psicopompo. Psicopompo vem de pompos, em grego, que é o guia, é aquele que leva. E psique, a alma. Então, o guia das almas, ele transitava entre dois mundos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo infernal, o mundo de Hades. Então ele levava os homens de um lado para o outro, essas almas. Isso é fundamental entender, esse mensageiro. Hermes, o mensageiro dos deuses, o comunicador, esperto, rápido, e Psicopompo, o guia das almas. A possibilidade de transitar entre dois mundos. Isso é bem importante. É interessante a relação que Hermes tem com a música. Eu vou falar disso quando tratar do signo de Virgem. Essa mente rápida, negociadora, muito presente no signo de Gêmeos também. Mas antes disso, eu vou falar sobre o grifo. O grifo de Mercúrio, o grifo já entrando no caso da astrologia, tratando o nome, Mercúrio, existe uma cruz embaixo, depois você tem um círculo, o espírito, e você tem a alma, um meio círculo. E é interessante que essa cruz é a matéria, o espírito no meio e a alma. E a alma é interessante que a gente pode também associar a uma, como se fosse uma receptividade. Porque esse meio círculo representa a lua também. O espírito, o sol. Essa receptividade lunar, essa captação como se fosse uma antena, né? Essa expansão. Né? É interessante que você tem a matéria, você tem o espírito e você tem a alma em um grifo só. Isso fala exatamente desse poder de conexão. Esse poder de conexão entre a matéria, o espírito e a alma. E, é importante isso, ele tem um compromisso com a matéria. Lembra da história que ele diz que ele é um semideus? As asas, na imagem, vocês podem perceber que ele tem as asas no calcanhar e as asas aqui. Essas asas, elas representam essa parte divina dele. Mas são essas asas que possibilitam exatamente essa agilidade e esse trânsito. É o mensageiro dos deuses. Ele é o guia também das almas. Isso é fundamental. Porque esse compromisso com a matéria ali embaixo, é necessário para a gente entender a importância do signo de Gêmeos e do signo de Virgem. O signo de Gêmeos, ele tem o poder de conectar. Ele tem o poder de tirar, de criar um instrumento fundamental para que toda a potencialidade, tudo aquilo que está dentro do sujeito, tudo aquilo que está dentro da nossa alma, que possa ganhar o plano exterior, que possa, já Gêmeos na casa 3, possa possibilitar no surgimento da alma, na profundidade, na casa 4 da alma, na casa de Câncer, do nosso lar profundo, já na casa 5, que possa ter a exterioridade, esse poder criativo. E aí é interessante que o signo de Leão, ele tem uma correspondência muito grande com o Apolo. Então,
A relação que Gêmeos, signo regido por Mercúrio, tem com o Leão, sem o instrumento de exteriorizar a comunicação, de ter a conexão das coisas, de fazer essa associação de termos diferentes, exatamente isso vai possibilitar a criatividade da casa 5. Se estamos falando de Gêmeos na casa 3 e Leão na casa 5, esse caminho ele é fundamental, porque ele vem com a instrumentalização, digamos assim, desse poder de conexão, esse poder de comunicação, para que tudo aquilo que é gerado, Câncer, maternidade, a Lua, gerado ali na casa 4, aprofundado, é exatamente aquilo que mora dentro da gente, é o nosso lar interno, possa, em Leão, na casa 5, com o Sol regente, brilhar e externalizar isso tudo. E aí a gente consegue entender a arte, a criatividade, a música, muito ligada na casa 5. A casa 5 ela é a representação da casa da diversão também, da criatividade. Mas sem a casa 3, o surgimento ali de Mercúrio em Gêmeos, não é possível. É interessante falar também dessa questão da meia-verdade. Essa meia-verdade, ela representa um caminho fundamental que nós precisamos entender. Porque Mercúrio está dizendo que a meia-verdade, ela existe para que a gente possa construir a outra parte. É na linguagem simbólica, na linguagem mitológica, aonde traz essas meias verdades, é a possibilidade que a gente possa se apropriar disso, dessa linguagem, e poder construir alguma coisa, essa outra parte. E aí sim, uma verdade inteira. É interessante que o símbolo ele trabalha também com a metáfora, ele trabalha com outras possibilidades de entendimento. Essa é a característica do mito, a pluralidade. E essa pluralidade a gente encontra no signo duplo, Gêmeos. Então você vê que a importância de Gêmeos é necessária. Temos também um outro aspecto fundamental. Gêmeos, ele faz oposição à casa 3, oposição à casa 9, à casa de Sagitário. O regente de Sagitário é Júpiter, Zeus. Então, Zeus, essa figura poderosa, esse saber, essa sabedoria plena, que está num campo transcendental. Lembre-se que Mercúrio disse, eu sou semideus. Então ele tem uma parte humana e é exatamente essa função que Mercúrio vai ter, dentre várias outras, de fazer a conexão entre aquilo que está lá em cima no transcendental, da grande sabedoria, e poder trazer isso para o campo material. Poder trazer isso para o popular. Daí a importância dele ser o mensageiro. Porque ele vai possibilitar que as coisas elas possam ter uma correspondência. Ele vai unir os dois mundos. Um mundo dessa sabedoria é como se fosse um doutor universitário que precisa trazer o seu conhecimento para um plano, digamos assim, mais popular. Quem faz a codificação disso e que tem um compromisso com a matéria é Mercúrio. Daí ele ser esse guia que consegue transitar entre dois mundos. Aí. Quando a gente chega em Virgem, vai falar
desse caduceu, fundamental. Virgem, a casa 6 é a casa da doença, mas é a casa da purificação, é a casa da organização, é a casa do nosso trabalho, da elaboração. É o trabalho do artesão, que a gente faz as coisas de forma metódica, diária. É aquele trabalho dia a dia. Esse é o trabalho que nós temos que ter com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa saúde. E o caduceu, ele representa o caminho que a gente tem de ascensão espiritual. É o momento aonde a gente vai, ali na casa 6, com Virgem. Através do caduceu, e é interessante que o caduceu são duas serpentes que se entrelaçam em volta de um bastão, a retidão. Essas oposições daquilo que é benéfico, daquilo que é maléfico, do bom e do mal, essas serpentes, a Kundalini, isso é importante também dizer, todas as vezes que elas se encontram nesse entrelaçamento, e são 7 vezes, porque são 7 chakras. A representação do caduceu, ele é fundamental para a gente entender o que significa a casa 6 em Virgem, a nossa ascensão espiritual, a subida para a casa 7 e assim por diante. Esse momento é um momento fundamental para que a gente possa trabalhar os nossos chakras. Daí, essa serpente que vai atingir o ponto mais alto. Ela surge do chakra raiz lá embaixo e ela vem serpenteando. E o mais importante, nesse momento, a relação que Zeus tem da retidão, do que é correto. Apesar dessa duplicidade do bem e do mal se entrelaçarem, elas estão exatamente com um bastião no meio, que é do caráter, do que é da lei. É interessante a gente lembrar da relação de Mercúrio, Hermes, com os instrumentos. São 2 instrumentos, a lira e a flauta pan. Vamos pegar o eixo da casa 6 e da casa 12, de Peixes e Virgem. Peixes, ele é um signo muito musical. A gente poderia dizer que Peixes é a inspiração maravilhosa, né, do músico, e Virgem é a técnica musical. Esse eixo é um eixo fundamental. Nem só a técnica, como nem só a inspiração. Esses dois, o equilíbrio dos dois. Então, a relação que Mercúrio tem em Virgem com a música, com o instrumento musical, a técnica musical, ela está ali no mito. Um outro ponto importante é que, se a gente fala de Apolo, Leão, na casa 5, que vem com toda a inspiração, que vem com toda a criatividade, com esse sol regente de Leão, que vem brilhar, qual é o signo seguinte de elemento terra que aplaca e organiza toda essa força e esse poder de Leão solar? É Virgem. Todo o ímpeto e essa fúria de Apolo, ele consegue uma maneira de amenizar as coisas. Então, existe uma relação fundamental que a gente precisa entender na casa 5 e da casa 6. Leão, o Sol e Mercúrio com Virgem. As coisas estão muito mais organizadas e aterradas na casa 6. Esse brilho desmedido, essa coisa incrível de Leão, ela vai passar por uma organização. E principalmente no trabalho diário, isso vai ganhar
a prova da dimensão daquela potência toda. E é no dia a dia que a gente coloca à prova aquilo que a gente tem de maior dentro da gente. Esse é um grande ensinamento que Virgem. Signo poderosíssimo, pouco dito, pouco falado, infelizmente. Infelizmente. E sobre a psicanálise, se nós estamos falando dessa relação que Hermes, Mercúrio tem, da ligação entre dois mundos, psicopompos, esse guia da psique, o que é fundamental na psicanálise do consciente, do inconsciente, desse universo, digamos assim, que não é perceptivo, mas isso atua e insiste na nossa vida, o nosso inconsciente, em certo sentido, é exatamente com a influência de Mercúrio, que também fala da comunicação, o verbo, o talking cure, é a cura pela palavra. Então, é através da comunicação que haverá a possibilidade de você conseguir fazer uma conexão entre aquilo que é inconsciente e o que é consciente. Entre os seus sintomas, entre as questões recalcadas, entre as suas fantasias, entre suas repetições, aquilo que a gente se sabota, que é um mundo que ainda é meio nebuloso, escondido. Mas na psicanálise, ao falar e você tratar daquilo ali, aquilo se repetir e aquilo ser dito, alguma coisa pode acontecer. E aí ou seja, só há possibilidade da gente conseguir uma saúde mental, uma cura com o Mercúrio. Porque é ele que vai possibilitar fazer essa ligação. Então, a ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos também é a ligação. Também é um guia que nos ajuda a fazer essa ligação daquilo que nos causa, naquilo que fala dos nossos segredos, das nossas questões que nos afligem, nossas neuroses. E lembre-se, o que é que nós fazemos numa sessão de análise? Falar. Falar. Mercúrio. O Mercúrio e a psicanálise.